Dia 2 de agosto, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nessa terça-feira, nós podemos meditar neste Evangelho. Jesus, no dia de ontem, saciou a fome da multidão. Hoje Jesus quer nos desafiar à fortaleza da fé. Os discípulos nos dão esse exemplo de como somos fracos, limitados. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho, a barca estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes encontramos ventos contrários na nossa vida? Encontramos ventos contrários na nossa caminhada, no seio familiar, pessoas que não compreendem por que buscamos a Deus, por que vamos à missa. Tantos ventos contrários nos tempos atuais, tantas pessoas tentando tirar a fé do nosso coração, da nossa família, dos nossos filhos. São os ventos contrários, irmãos e irmãs. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. E aí, eles acharam que era um fantasma, gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E talvez esta palavra precise ressoar no nosso coração no dia de hoje. Coragem, sou eu. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo. O Senhor está na barca da sua vida. Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Jesus diz: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, a sua fé estava levando ele a caminhar sobre as águas. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, irmãos e irmãs, por meio da fé é possível enfrentar as dificuldades, os ventos contrários. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, começamos a dar mais valor às coisas, dar mais valor às dificuldades, dar mais valor às tribulações, foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando ele tirou os olhos do Cristo, começou a olhar para ele,
começou a ficar o melhor, ele parou nas dificuldades, ele parou no vento. Você tem parado nas dificuldades da vida? As dificuldades existem para que possamos aprender com elas e também crescer a partir delas. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? A fé, irmãos e irmãs, nos ajuda a ir além. A fé nos ajuda a caminhar. A fé nos ajuda a enfrentar as tribulações. Peçamos hoje ao Senhor o dom da fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a confiança na palavra de Deus. Aumenta em nós, Senhor Jesus, a nossa coragem para caminhar. Quem para, desiste, regride. O Senhor nos convida a progredir. Que o Senhor te abençoe. Abençoe a você, sua casa, sua família, sal e a água, todos os objetos de devoção. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.